Hoje o dia da maior parte dos tricolores se resumiu em tentar comprar ingressos para a final da Libertadores, então vamos conversar um pouquinho sobre o que foi essa saga para compra de ingressos, frustrações, problemas que aconteceram durante a compra. Eu acho que problemas que aconteceram, na verdade, durante todo o processo de venda desses ingressos para a final. Esse vai ser o assunto de hoje. Meu nome é Julissa, dominada pelo Flu. A gente tinha um número muito pequeno de ingressos para um número muito grande de sócios torcedores. 20 mil ingressos para... Enfim, eu não vou saber quantos sócios torcedores tinha exatamente do plano Prioridade 1, por exemplo. Mas já tinha uma disparidade aí que mostrava que uma galera ficaria de fora. Porém, aconteceram alguns erros durante o processo. Por exemplo, eu consegui, consta no site que a minha compra foi aprovada, mas até agora eu não recebi o e-mail de confirmação, o que me deixa bastante tensa. Já fui diversas vezes, entrei no site, entrei várias vezes no e-mail, caixa de spam, fico recarregando toda hora. Fiquei diversas vezes entrando no app do meu banco para poder ver se ainda estava lá constando no cartão de crédito que a compra estava lá. Eu precisei, inclusive, pagar 2 vezes para ter uma certa segurança, porque pensei, vou pagar de Pix, porque vai ser mais rápido a confirmação, não vai ter problema na aprovação. E acabou que aconteceu o contrário, eu paguei por Pix, fiquei um tempão lá esperando e ainda dizia que era para eu concluir a compra e eu fiquei desesperada, porque achei que poderia em algum momento recarregar e eu perder aquele ingresso que estava até então parado na reserva. Só quando eu comprei por cartão é que houve a aprovação, mas ao mesmo tempo aquilo. Até agora eu não recebi, por exemplo, o e-mail de confirmação. E, ok, entendo que seja porque tem um número muito grande de acesso, mas é claro que isso vai deixando a gente tenso. Conheço uma galera nos grupos de WhatsApp do Fluminense que estão extremamente tensos com isso, porque consta ainda em análise, né? Então há sim essa preocupação, porque a gente sabe que a disputa por esses ingressos é muito grande. Ao mesmo tempo, tiveram alguns outros erros. Por exemplo, eu conheço gente que tem o sócio está ativo, está em dia, e quando foi acessar, constou lá no site que não estava dentro das prioridades e acabou ficando sem ingresso. Teve gente que ia pagar por Pix na hora, mas como deu muito problema no Pix, por exemplo, eu recebi estorno do Pix, algumas pessoas receberam, quem teve que pagar 2 vezes recebeu o estorno do Pix, então isso deu tanto problema que tiraram a função na hora. Teve gente que, por exemplo, com um cartão de crédito não estava conseguindo, ia dizer que tinha que ser só virtual. Eu cheguei a ouvir gente dizer que o cartão de crédito tinha que ser internacional. Confesso que não sei se isso em algum momento foi requisito para poder fazer a compra, mas olha, foi um processo bastante preocupante, bastante nervoso e, enfim, acho que enquanto não chegar, por exemplo, o e-mail de confirmação, mesmo quem conseguiu comprar ainda não tá 100% tranquilo e aconteceram diversos problemas. Então tem muita gente, inclusive, revoltada até com o próprio clube e o plano de sócio. E algumas questões que eu acho que vale mencionar. Eu fui uma pessoa que fiquei bastante ansiosa desde que a gente soube que a gente ia pra final até agora, depois de concluir a minha compra do ingresso. Eu tava muito, muito nervosa, cheguei a tremer, achei que fosse passar mal. Mas durante todo esse processo eu fiquei perguntando como se deu, né, toda a questão de vendas, né, não só dessas vendas agora para os torcedores no setor sul, como também pelas vendas dos setores leste e oeste do estádio. Eu não sei como funciona todas as finais de competição em termos de venda de ingressos, mas para mim algumas coisas foram falhas durante esse processo. Por exemplo, acho que a principal delas. A primeira venda de ingressos ela aconteceu há 1 mês atrás, quando a gente nem sabia quem seriam os finalistas da competição. E essa venda ela não foi anunciada com antecedência. A gente descobriu no dia a venda e acabou que bastante gente ficou de fora dessa. Por motivos, às vezes, da pessoa não poder comprometer um valor alto que foi dado assim no mesmo dia, sem saber se o clube de fato iria para a final, já que as semifinais ainda estavam sendo disputadas. Outras porque as pessoas ficaram sabendo depois que os ingressos já tinham esgotado. E
Bem, a real é que, na minha concepção, não faz muito sentido você abrir a venda para o público geral antes de abrir a venda para os torcedores. Ok, escutei até o Gabriel Amaral explicando que esse tipo de coisa é para dar uma prioridade para quem é do local onde está sendo o evento. E até acho essa ideia de prioridade bacana, porque poderia ser uma final entre 2 times de outros países da América do Sul e, apesar do meu time não estar, talvez eu quisesse participar do evento, há essa possibilidade. Mas talvez essa galera teria que ter uma reserva até, tudo bem, talvez menor, mas que fosse depois da venda dos torcedores, porque se a gente parar pra pensar, os setores de maior capacidade do estádio estão ocupados nas zonas mistas e quem comprou, a maioria das pessoas que comprou sem saber se seu time ia pra final ou não. Então acho isso bem problemático, porque acabou que pros torcedores sobrou muito menos ingresso do que o que foi vendido. Sendo que quando você tem a possibilidade de comprar 5 ingressos por pessoa, você facilita muito o cambismo. Todo esse processo facilita muito o cambismo, porque vai ter gente que vai comprar para poder vender depois que tiverem anunciados finalistas, independente para qual clube torce. E muito ingresso na mão de pouca gente, digamos assim. Então eu acho isso muito problemático. Houve também muitas discussões sobre as prioridades do plano de sócio, porque muita gente que participou, por exemplo, da campanha inteira da Libertadores e foi a outros jogos, ou basicamente todos os jogos desse ano, acabou ficando sem ingresso, porque na verdade não havia diferença. Você era sócio 100% e quando deu 3 horas você entrava numa fila e você pode entrar por 2... Para quem entrou com 2 dispositivos diferentes, conseguiu ver a diferença. Por exemplo, em um dispositivo eu entrei, eu não tava nem com classificação 10.000, eu tava à frente disso, não lembro exatamente o número. Mas no segundo, ao mesmo tempo, eu entrei em 29.000. Então, não tem regra, não importa quantos jogos você foi, porque não há essa diferença, por exemplo, no plano do Fluminense. E a gente até conversando sobre isso no grupo das Vans, o responsável de um dos grupos das Vans aqui de Petrópolis estava falando que isso faz todo sentido, porque há pouco tempo atrás o Fluminense não tinha um número tão grande de sócios torcedores, então não fazia muito sentido você fazer essa diferença, porque você tinha um número de sócios torcedores que o estádio comportava e ainda sobrava para o público geral. E a parada cresceu muito e não adiantava agora, perto da final, o Fluminense tentar mudar essa lógica para a final, e de fato não tinha como mudar a lógica para a final. Mas eu acho que vale a gente poder repensar um pouco também sobre como é a nossa torcida com relação ao sócio-torcedor. Por que eu tô falando sobre isso? Tipo, não é toda a torcida, isso é óbvio, porque, enfim, existem vocês, e existem uma galera que tem dinheiro pra pagar o sócio e às vezes até paga, mas enfim, qualquer coisa que acontece é motivo pra querer cancelar o sócio torcedor. Eu, por exemplo, uma vez, gente, eu fiquei tão... Eu fiquei realmente... sabe? Fora de sério. Mas eu ouvi, na verdade. Eu tava esperando não lembro pra qual jogo era. Eu tava esperando os meus amigos chegarem de carro. Num ponto que a gente tinha combinado, que eu ia descer pro Maracanã de carro com eles. E nesse mesmo ponto havia alguns torcedores que estavam esperando o van do Fluminense pra poder descer. E eu escutei a menina falando, tipo, com a maior cara lavada. Agora eu só fiz o sócio torcedor porque o Fluminense tá na Libertadores, mas assim, o Fluminense saiu, eu cancelo o meu sócio torcedor. E assim, acho que ninguém é mais torcedor do que ninguém é mais tricolor do que ninguém, mas isso é muito complexo, porque é esse tipo de relação que dificulta, sabe? O clube conseguir, por exemplo, fazer um sócio-torcedor que realmente beneficie a galera que vai sempre, porque eu lembro, inclusive, que no ano passado, após o primeiro jogo da semifinal contra a Copa do Brasil,
ainda não tinha tido nem a definição, porque era o primeiro jogo, mas por conta da partida do Fluminense, teve gente cancelando sócio, né? Porque o número tinha reduzido. Tava conversando sobre isso até com uma menina que trabalhava na loja do Flu de Duque de Caxias. E eu acho que vale, assim, um pouco a gente repensar, sabe? Tem muita gente que comentou, por exemplo, teve gente que eles nem sabiam que era Tricolores e chegou agora na final e queria ir. E acabou que a soma disso tudo, sabe? A nossa relação... não vou falar nossa. A relação de uma boa parte da torcida com o Fluminense e o plano de sócio faz com que o Fluminense não consiga, por exemplo, deixar prioridades mais justas. E a maneira como a Conmebol conduziu todo esse processo de venda faz com que muita gente fique de fora da final. E tenha muitos flamenguistas, vascaínos, muitos torcedores de outros clubes que têm ingresso para a final e que estão vendendo esses ingressos a valores absurdos, enquanto os torcedores, por exemplo, não têm. Porque essas vendas abriram antes e, enfim, eles não tinham como comprar, porque às vezes foi dito no dia... são questões a se pensar. De tudo que rolou desse dia, acho que uma parada que eu achei bem bacana, não sei se vocês viram a matéria e tudo mais, mas o Fluminense colocou o plano Leste Raiz, de fato, como prioridade 1 para compra desses ingressos. E por que isso é legal? Porque o Leste Raiz ele é um plano popular que o Fluminense tem, onde você tem que comprovar um valor de renda para moradores da cidade do Rio. Não é um plano que você consegue, por exemplo, fazer pelo site, porque você precisa ir lá nas Laranjeiras, levar a tua documentação para ver se você de fato tem direito a esse plano. E ele é um plano mais acessível, ele é um plano de R$35, e que a pessoa tem prioridade 1, porém ela só compra ingressos da Leste, ela só pode comprar ingressos da Leste. Porém, nessa final, onde você só tem a Sul disponibilizada para os torcedores, essas pessoas ficariam de fora, mesmo pagando o plano e tendo prioridade 1. E o Fluminense manteve essa prioridade, o que é bacana, porque eu critico muito outros clubes que, por exemplo, tiram a galera mesmo da torcida que não tem tanta condição do estádio. A gente conhece, não precisa nem estar, você sabe. E o Fluminense mantém isso, então acho que vale mencionar porque acaba sendo um vídeo de muito desabafo, mas vale mencionar isso porque eu achei isso uma atitude bem bacana da gestão. Manter esse plano é um plano que, inclusive, até o que eu me recordo dos últimos ajustes de valores, não sofreu alteração, o que é bacana, é importante, porque, enfim, alguns têm condições de pagar sócios mais caros, que bom. Mas nem todo mundo tem, então que bom que essa galera tenha uma opção dentro do Fluminense, ela não precisa se sentir de fora, excluída disso. Mas é isso. Comenta aí se você conseguiu o seu, se você não conseguiu, se você já tem o seu plano também pro final, o que vai fazer. Tamo junto nessa. Saudações tricolores.